Danilo, como surgiu a ideia de transformar a peça A Torre em um curta-metragem? Mais ou menos no mesmo momento em que eu tava querendo fazer uma peça de teatro, que é o mesmo título, o mesmo assunto. Eu tava fazendo um curso de produção cultural. Depois de já ter feito 1 ano e meio de curso de teatro, era mais ou menos uma espécie de coisa para finalizar o curso, Uhum. apresentar um projeto cultural. E como eu sou artista, comecei na parte de teatro, eu queria uma coisa que representasse o teatro e tivesse um toquezinho meu. Por isso, a ideia de um De curta. audiovisual. E qual que foi a principal inspiração, assim, para a história? A principal inspiração foi o Fausto do Goethe. Podem dar uma olhada. Olha que legal. Eu tá, assim, primeiramente eu sou. Primeiramente não, entre muitas coisas eu sou leitor. E na época eu tava lendo muitas coisas, eu consegui comprar esse livro, que não é um livro muito barato por aí, mas ele tava debatendo algumas coisas que eu tava me interessando bastante, eu já tinha, assim, um interesse numa uma coisa meio de sombra, aquilo que a gente não mostra tanto, e nas vontades do doutor Fausto que a gente tem aqui, que é de querer algo a mais. Ele é um doutor, assim, super. Já conseguiu tudo o que ele queria na vida, estudou tudo o que ele queria na vida, e ele tá ali sofrendo, prestes a fazer um pacto, chamar um diabão ali para conversar com ele, porque ele quer alguma coisa a mais, ele não tá feliz. E aí ele faz essa invocação, ele chama esse diabo, que é o Mephistófeles, que basicamente vai falar pra ele, ó, eu vou levar você junto comigo para uma aventura, a gente vai experimentar tudo que é de mais elevado, tudo que é também de mais, assim, sei lá, péssimo, marginal na sociedade. E a gente tem uma jornada aí, uma jornada bem longa, porque são 2 volumes. E eu me interessei. Porque eu peguei a dualidade dessa coisa, de você já ser alguém Uhum. e você já ser alguém construído, assim, em sociedade, alguma coisa que já constrói você, e ter alguma coisa a mais. O que que é isso que tem a mais, assim? E o que que é isso que eu sinto também a mais? E aí eu comecei a fazer o link da história do Fausto, do cara que faz o pacto com o diabo, com a minha história. Eu, no caso, fazendo pacto com o Damien, que é o personagem do curta. Existe uma diferença do curta pro teatro? E se sim, qual seria? A primeira diferença é como que a gente apresenta, né? O teatro eu sinto vontade de que seja, eu sentia vontade de que fosse mais dinâmico, porque na câmera eu tava escolhendo, a gente tava vendo o que que era melhor aparecer e nem sempre aparecia tudo. No Hum. teatro, todo mundo tá vendo tudo o que tá acontecendo. O meu corpo inteiro, a minha expressão facial e corporal inteira, atrás de mim, do meu lado, meu gesto. Então, isso acaba modificando algumas coisas da história, que são detalhes. Assim, a cena do que a gente tem um enforcamento, ela precisa ser um pouco diferente na parte do teatro, e eu diria até um pouco mais dramática, porque no filme a gente consegue fazer muita coisa com edição. E no teatro não tem edição, no teatro é ali. Isso tem uma coisa que tem vocação é pro drama. Então, o fato de serem linguagens diferentes, a gente ter que adequar os nossos corpos a isso. A peça, obviamente, é falada, embora não precisava ser, mas ela é falada. Ela precisa de alguns mecanismos para a gente passar melhor a história. E como que foi o processo, assim, de produção do filme? Você pode trazer detalhes pra gente? É, eu tinha algumas coisas para falar. Eu tinha passado um período no teatro, estudando bastante coisa. Eu era bastante militante na época do teatro, extremamente consciente de quem eu era em relação à sociedade, em relação a mim mesmo, a minha comunidade. Eu queria falar alguma coisa nesse sentido, como se fosse um relato pessoal, só que eu não queria que ficasse com essa cara de relato pessoal. Então, eu comecei a buscar formas, coisas que eu pudesse fazer esse link para sair dessa coisa de relato pessoal, que eu acho que pode me limitar um pouco e trazer, às vezes até sem querer, algum debate um pouco mais simbólico. Então, eu tive bastante coisa para falar. A gente apresentou essa peça, a gente ensaiou por algum tempo.
Era uma forma de dar uma exorcizada em algumas questões que estavam me causando dor e questões que causam dor até hoje, vão continuar causando dor em mim, como parte de uma comunidade, a comunidade LGBT, mas de uma forma que ficasse um pouco mais metafórica também. Que alguém que não faz parte de nada ou de um universo completamente diferente pudesse chegar lá e pudesse sentir também. Ou a dor, ou se compadecer. Porque o teatro, você chega e você se conecta com a história de outra pessoa. E às vezes a história pode ser totalmente diferente. E o audiovisual era uma vontade de juntar na mesma peça. Como eu não conseguia, eu fiz primeiro a peça, depois eu fui produzir o audiovisual. E como foi a colaboração do elenco para construir os personagens? Foi ótimo. É uma das coisas que eu mais gosto. Eu comecei a ter as ideias, assim, eu tinha alguns nomes na minha cabeça. E, assim, foi acontecendo naturalmente. Eu tinha um grupo já com umas 10 pessoas, assim, mas as pessoas foram saindo. Quem acabou ficando foram as pessoas que trabalharam comigo. Então, ficou eu, como o ator e o diretor. Tem o Carlos, que é o meu amigo que é ator, que ele super topou, acreditou no projeto desde o começo. Acreditou na temática, acreditou no que o projeto significava e significa. E um outro amigo que eu tinha também, que eu tenho, do teatro, que é o Leandro, que tinha uma câmera, tinha algumas noções de audiovisual. Eu fiquei um pouco chateado, porque você começa a montar a coisa na cabeça, assim, e você acaba... a coisa cresce, assim, você fica feliz. Aí as pessoas começam a sair do seu projeto, eu fico tipo, o que eu tô fazendo de errado? Só que quando a gente se juntou pra fazer a peça e o audiovisual, foi assim, tipo, ficou quem tinha que ficar, sabe? As pessoas certas. Porque daí eu não tive tanto trabalho com muitas pessoas pra gravar no mesmo dia, pra gravar várias cenas e do jeito que cada uma consegue atuar e gravar. E as nossas ideias, assim, foram casando muito umas com as outras, assim, sabe? Então ficou muito perfeitinho. Nossa, e por que, assim, a torre tem alguma simbologia? Verdade. A torre é uma carta de tarô. Eu fui jovem místico, guardo algumas até hoje. Eu gosto bastante de mexer com tarô. Eu trabalho com massagem também, massagem relaxante, sabe? Quick massage. São heranças da minha fase de jovem místico, que eu gostava muito desses assuntos. E uma coisa que eu gosto para montar os meus vídeos, os meus trabalhos, coisas que eu escrevo, que eu ainda não criei nem nada, é buscar representações em outras coisas. Uma delas é a mitologia, o ocultismo, uma coisa que não é mais subjetiva. O tarô é completamente isso. Por mais que a gente tenha o tarô como um oráculo divinatório, ele